Como eu fazia Portugal, Suécia, então eu saí de Portugal, atravessava a Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suécia. E eu via... É chão, hein? É, chão. E eu via Portugal, assim, um pouquinho aquém do resto da Europa. Entendi. E o salário também. E com nós brasileiros, a gente busca sempre o melhor, né? O melhor, exato. Então eu vi que os países mais para dentro da Europa pagavam Poderia te melhor. oferecer melhor. Exatamente. Então eu já estava com esse intuito, poxa, aqui em Portugal é bom de se viver, Sim. tranquilo, bacana, mas na Espanha eu vou ganhar mais, na França eu vou ganhar mais, na Alemanha eu vou ganhar melhor. Então você vai com aquela... E aí você vai fazendo contatos. Sim, Sabe? eu faço uma analogia, assim, como se Portugal, quem trabalha nessa área de estaleiro vai me entender. Você está num estaleiro enorme, Sim. gigante, multinacional. Sim. Aí você vai entrar naquela empresinha terceirizada ali para fazer um servicinho aqui. Exato. Mas você... Já tinha trabalho garantido ou foi correr atrás? Não. Trabalho garantido não. Mas, diferentemente daqui do Brasil, os trabalhos na Europa não são tão difíceis quanto aqui. É mesmo? Sim. É outra realidade. É outra realidade. Lá se precisa muito de mão de obra, né? Precisa demais. Verdade. Então, eu chegando lá, dei entrada na documentação. Demorou mais ou menos um mês Sim. até minha identidade ficar pronta. Fica pronto. E com essa identidade eu já podia trabalhar. Legal. Aí eu fui trabalhar numa fábrica. Olha que bacana. Aí eu fui trabalhar numa fábrica, uma montadora de carros. Sim. Até eu poder... Que eu já tinha... Assim que eu... Então, passo a passo. Peguei minha identidade, Sim. dei entrada na troca da minha habilitação. Perfeito. Brasileira para habilitação portuguesa. É, porque tem que fazer essa troca. No meio desse processo, Muda alguma coisa nas leis de trânsito do Brasil pra lá? basicamente não. Não, né? De repente algumas coisinhas Uma bem... coisa ou outra, muda as placas. Ah, Mas muda as placas, aham. que são diferentes, mas aí tem aplicativos que você pode ler e Uhum. entender como é que funcionam as placas. Não, claro. Aí, entre esse período de estar com a minha documentação, a minha habilitação ok para conduzir já os pesados, eu fui trabalhar numa fábrica. Fiquei mais ou menos um mês na fábrica, Sim. uma fábrica de carros, Uhum. enquanto eu pegava a minha habilitação. Aí Bacana. depois que eu peguei minha habilitação na mão, fiz um curso que eu falei com você antes, que se Sim. chama CAN, Sim. e depois que eu fiz esse curso, já estava ok para poder dirigir os caminhões. Bacana. E sem experiência nenhuma. E aí você foi colocar currículo nas empresas, imagina. Não, currículo não. Não? Não Lá precisa? no- assim, existe o currículo, Existe. mas A necessidade da mão de obra é muito a grande. necessidade é tão grande. Você escolhe uma empresa que você quer, você vai ter ela e diz, quero trabalhar aqui. Ah, tá bom, você tem experiência? Não. Tá bom, então a gente vai botar você para fazer um treinamento aqui com outro motorista, você vai fazer umas 2, 3 viagens aqui Legal. sem ganhar nada, Sim. você vai no amor Vai no amor, Pra que vale a aprender. pena. Uhum. e começa a trabalhar. E existem empresas também que você anda de segundo motorista, né? Você começa a Pro cara andar- descansar? são 2 motoristas. Por exemplo, existem empresas que colocam você com um cara mais experiente. Vamos supor, você é um motorista já experiente, eu sou um novato, estou começando agora sem experiência nenhuma. Sim. Eles me colocam contigo como se fosse uma espécie de ajudante. Legal. Eu vou dirigir, mas só vou andar para frente. Aí uma hora ou outra ele vai deixar eu manobrar para começar a pegar o esquema ali. Existem essas opções. E também tem a opção de você ir para uma empresa um pouco menor, que esteja com aquela falta de motorista ao extremo, que eles vão colocar pessoas sem experiência mesmo e você vai Porque eles aprender dando precisam- cabeçada. E foi assim que eu fiz. Poxa. Aprendi dando cabeçada. E tipo assim, quando você teve dificuldade pra entender o espanhol? Não muito. Porque como eu comecei em Portugal, foi bem gradativo. Eu fazia Portugal, minha primeira viagem, morando em Portugal de caminhão, foi para Suécia. E aí, como eu não tinha experiência nenhuma com caminhão, o dono da empresa colocou um rapaz para ir comigo, o Ricardo, inclusive Sim. é meu amigaço hoje em dia, Sim. o Nene, deve estar assistindo Legal. também. Bacana. Ele foi comigo, só que ele não podia conduzir, porque ele não estava com a documentação dele ok. Ah, entendi. E Aí só ele foi eu de podia carona. dirigir. Ele foi ali para dar um apoio moral, para dividir. Quando você faz uma bobagem, para dividir com alguém ali, para você não se sentir sozinho. E aí nós fomos para a Suécia juntos. Mas foi uma aventura, cara. Parecia carga pesada. Que Sério bacana. mesmo. A gente foi. E o bom é que vai acompanhado, você vai conversando, A vai gente foi distraindo. batendo papo. Aí eu saí de Portugal de noite. Já eram 10 e pouca da noite. A gente atravessou a fronteira com a Espanha.
paramos para dormir. No outro dia, quando amanheceu, assim, eu nunca tinha saído de Portugal até então. Aham. E quando eu abri os olhos, assim, de manhã, que eu abri as cortinas do caminhão, a vista dá aquela expandida, assim, que você vê aquela Caramba. imensidão, assim. Gente. É muito grande, é totalmente diferente da Totalmente nossa diferente. realidade aqui. É totalmente, não tem como comparar. É um outro continente, é uma outra realidade. Eu achei aquilo tudo maravilhoso, Que bacana. lindo E demais. as pessoas são, assim, simpáticas igual o brasileiro ou são mais Não, frias? são mais fechadas. São mais fechadas? São mais fechadas. Depende da região, Tá. mas são... O não tem europeu, como tu o sair- europeu... o europeu ele é mais contido, ele Sim, é mais seco, ele é mais reservado, direto. né? Ele Mais fala reservado. não. A gente não fala não, a gente fala vamos parar um dia pra marcar. É. A E gente eles já são... eles já falam não. Vamos tal dia almoçar junto? Não posso, esse dia não dá. de certa forma, são mais sinceros, né? Exatamente, não fica enfeitando tanto pavão. Mas eles... deixa eu falar... Eu vou falar primeiro de Portugal e depois da Europa, porque é Sim. diferente. Dizem que português não gosta de brasileiro. É mito ou verdade? Depende, cara, porque existem Depende da região? brasileiros, depende da região. Ou depende do brasileiro? Que tem Depende brasileiro do também que é meio... português. Tem brasileiro também que é meio nosso cego, né, cara? Cara, Vai pra não tem lá e como- acha que é Brasil, Isso- pode fazer qualquer coisa. Não tem como te dar uma resposta sim, não. Claro. Não tem como. Você precisa analisar o contexto. Da Por que situação. daquele português não gosta do brasileiro? O que aconteceu? Exatamente. Entendeu? Em que situação? Cara, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem a grande maioria dos brasileiros que saem do Brasil, eles querem viver sua vida tranquila, pagar os seus impostos, viver de forma honesta e Sim. trabalhar. E ter sua família. Uma pequena minoria vai para bagunçar, vai para causar furdunço. E essa minoria, aí ela acaba queimando. faz muito barulho, entendeu? E acaba queimando, E acaba queimando você, que vai para lá para fazer a nossa parte. Exatamente. Até você provar que você é diferente daqueles caras que chegaram para causar o caos, o pessoal vai ter o pé atrás contigo. Com Vai. razão. E com razão. Exatamente. Exatamente. Então você vai, constrói ali, faz o seu nome ali um pouquinho, o pessoal vai ver que você é um cara diferente e tá tranquilo. Tranquilo. Aí vai de boa. Sim, E em Portugal, hoje você mora na Espanha. sim. Mas em Portugal você ficou morando quanto tempo? 3 anos. 3 anos? Tem algumas palavras em português de Portugal, que é complicado pra entender, não tem não, cara? De cara, eu cheguei lá e não entendia nada. Aí, tô É a falando. mesma língua. Pô, peraí. Não é a mesma língua não, língua com cara. ressalvas. Calma aí, vamos devagar, porque pra tu atender um telefone e entender um português europeu falando, meu irmão, É diferente. é complicado. É complicado. É porque por exemplo, tem algumas palavras nossas aqui que lá tem outro significado. E depende da região também. Ah, Portugal é muito grande, quer dizer, muito grande entre aspas. Mas existem várias regiões. Tem o Alentejo, tem o Norte. Aí muda também Muda. o linguajar. Sim, tem o pessoal de Viseu. Eles falam... É um português, mas é um português um pouco mais medieval. Ah, então aí dificulta tem mais pessoas ainda. mais antigas que falam o português ali das aldeias. Caramba, E só não dificulta. é português ou Só português. Eu dificulta. falo, hoje em dia, eu entendo melhor o espanhol do que o português em si, dependendo da região de Portugal. Não o Sim. português brasileiro. Isso é a minha língua nativa, eu vou entender onde estiver falando. Claro. Eu tava até comentando com a minha mulher esses dias, porque é engraçado você estar num supermercado e você escuta alguém falando naquelas boquinhas de ferro e você entende claramente, porque quando eles falam em espanhol, dependendo da região e o som como sai abafado, às Sim, vezes você não entende sim. bulufas. É. Eu falo, cara, é engraçado, é interessante, né, você ouvir a boquinha de ferro e entender claramente o que eles estão falando. Verdade. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Olha só, Cleimar. O Cleimar, ele falou que você aprendeu a dirigir caminhão lá. É uma pergunta. Ele tá perguntando se você aprendeu a dirigir caminhão lá. Sim, a viver. Eu tirei a minha carteira de motorista no Brasil. Tirei aqui em Itaboraí. Mas a prática foi lá. Sim, a prática foi lá, a prática foi vivendo, a prática foi com o dia a dia. Que é a melhor escola, né, cara? Exato. É a melhor escola. As Você só estradas tem que lá- ter muita responsabilidade, né? Você sabe que você isso está aí. conduzindo um equipamento enorme que você pode tirar Sim. vidas ali com piscar de olhos, né? Exatamente. E você, com essa responsabilidade, você vai de boa. Você É. vai aprendendo. E lá ali também no você seu vai limite. respeitando as placas. Sim, exatamente. Né? Você compra um GPS, vai te ajudando. Vai te ajudando. Eu aprendi lá, pô. Pô, aprendi bacana tudo lá. demais. Bacana Tudinho. demais. E aí você ficou morando 3 anos em Portugal. Sim. E por que você decidiu do nada? Não é do nada, mas o que te levou para Espanha? Como eu fazia Portugal, Suécia, então eu saí de Portugal, atravessava Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suécia.
E eu via... chão, hein? É, chão. E eu via Portugal, assim, um pouquinho aquém do resto da Europa. Entendi. E o salário também. E nós brasileiros, a gente busca sempre o melhor, né? O melhor, exato. Então eu vi que os países mais para dentro da Europa Poderia pagavam te melhor. oferecer melhor. Exatamente. Então eu já estava com esse intuito. Poxa, aqui em Portugal é bom de se viver, Sim. tranquilo, bacana, mas na Espanha eu vou ganhar mais, na França eu vou ganhar mais, na Alemanha eu vou ganhar melhor. Então você vai com aquela... E aí você vai fazendo contatos. Sim, Sabe? eu faço uma analogia, assim, como se Portugal... Quem trabalha nessa área de estaleiro vai me entender. Você está num estaleiro enorme, Sim. gigante, multinacional. Sim. Aí você vai entrar naquela empresinha terceirizada ali para fazer um servicinho aqui, Exato. mas você já entra aqui visando lá. Visando lá na frente. Exatamente. Boa. Em Portugal é mais ou menos assim. Bacana. Que os portugueses vão ver, vão ficar chateados, mas eles sabem que os próprios portugueses mesmo imigram para ganhar mais dinheiro. Claro. Para ter uma reforma. A Valeu. reforma é a aposentadoria. Que você consiga ter um pouco mais de conforto quando chegar na terceira idade. Exato. E por isso que eu fui para Migrou. Espanha. Porque chegou uma época que eu encontrei uma empresa que ela me ofereceu Bacana. um trabalho lá e eu fui. Aí as Ótimo. pessoas, pô, você só pode morar na Espanha com cidadania europeia. Realmente. Mas se uma empresa te oferecer um trabalho, ela te dá um visto de trabalho. Poxa, que bom. Então eu saí de Portugal com um visto de trabalho para Espanha. Que bom, isso facilita. Facilita bastante. E aí, como eu já sabia falar um espanhol mais ou menos, Sim. Matsumoto, Sim. porque, como eu te falei, como eu fazia o restante da Europa, então eu sempre carregava na Alemanha para trazer para a Espanha. Sim. Eu fiquei 1 ano e alguma coisa fazendo esse translado. Esse translado. Alemanha, Espanha, Alemanha, Espanha, Alemanha, Espanha. Eu carregava em Portugal, ia para a Alemanha, para a fábrica da Mercedes, carregava lá equipamentos da Mercedes e trazia para Vitória Gasteiz, que é uma cidade ali na Espanha. E lá eu tinha contatos com os espanhóis. Bacana. De tanto escutar e falando. E também a internet hoje te ajuda muito. Ajuda bastante. E eu fazendo Você vai se Duolingo em esforçando. espanhol para poder aprender, para poder me Ótimo. comunicar com as pessoas. Sim. E eu me vi em condições de poder assumir Que bom. Aí, esse compromisso aí que de ir bom. embora para a Espanha. Ajuda bastante. Você vai ter, tudo é um esforço. Você vai se Claro, esforçando. não. São duas partes, cara. A oportunidade vem, mas você precisa estar preparado. A oportunidade não vai vir para quem não está preparado. Porque a mulher falou comigo no telefone em espanhol. Aí. E se você não estivesse preparado? Exato. Como é que eu vou falar com ela Como é se eu não você- sei falar nada? Exatamente. Como é que você ia responder Exato. à altura ali, né? Exatamente. Então, isso é, E eu sei que até hoje eu estudo, até hoje eu tô melhorando. E a vida é gradativa, É você vai gradativo. melhorando a cada dia. É gradativo, Você não precisa estar fluente no idioma para poder conversar com inglês. Não. Eu estudo inglês. Eu não espero eu estar fluente, palestrante, para poder falar com... Eu falo errado, falo Claro, inglês de índio e vai falo treinando. mesmo, eu não tenho medo. Sim. Ainda peço desculpa, tô aprendendo aqui. Até hoje eu chego na Espanha, em alguns lugares, você me perdoa, tô começando, tô aprendendo Sim. espanhol. O pessoal, não, você fala muito bem, fica tranquilo. Incentiva, é assim né? mesmo. Mas a gente não pode ficar com medo. O espanhol... Porque quem critica a gente é o brasileiro que tá lá Exato. e que tenta falar Exato. também e fala que a gente tá falando errado. É verdade. Mas aí, meu irmão, eu não esquento a cabeça. É um abraço. Eu não ligo pra quem vai me criticar, eu falo com a minha mão aqui. Não, é importante que você está se esforçando, treinando. lógico, cara. O importante é você dar o primeiro passo, sair do lugar. Essa é a Sim, ideia. claro. Né? E uma vez que você já está lá, tu acorda ouvindo espanhol, dorme ouvindo espanhol, então você já vai te ajudando a você viver 24 horas espanhol. Claro, Isso ajuda bastante. você tá lá, agora você abraça a situação. E tem muitas palavras assume também tudo. que dá para entender? Cara, um espanhol falando, se ele falar devagar, um brasileiro médio, Sim. como nós, assim, Sim. entende perfeitamente. Cara. Ai, que legal. Entende É perfeitamente. só ele falar devagar. Só falar devagarzinho, aí você pede, pode falar um pouco mais devagar? Sim. Aí ele vai falar devagar. É tem um- gente que não tem paciência, claro. Tem exato, gente que não quer falar. É. Paciência. Nem tudo é vitória, né? É verdade. Mas, a maioria das pessoas, quando você tá ali no país dele, tentando falar o idioma dele, ele vai se sentir... Exato. Se sentir orgulhoso. O cara tá tentando falar meu idioma, Vamos que ajudar o bacana, cara. vou ajudar ele. Exato. E é assim que é. Bacana. Qual foi a maior dificuldade que você teve para sair do Brasil para ir para lá? Ou não teve dificuldade? Cara, na minha cabeça eu não consigo enxergar dificuldade com as coisas. Eu vejo só o que eu posso fazer para eu conseguir aquele objetivo. Pode até parecer papinho de coach, mas não é, cara. Eu não consigo enxergar nada com dificuldade, cara. Isso é muito bom. Sinceramente, eu não Isso é consigo. muito bom. Cara. Eu não vejo. Missão dada é missão cumprida. Exato.
Ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma prova que eu vou estudar, vou me qualificar e vou passar. Eu fui assim desde que eu me entendo por gente. Ah, eu tinha que fazer um curso, não sei o que, fazia, estudava, passava. Ah, preciso fazer uma prova em inglês, não sei o que, fazia, estudava, passava. Eu fui trabalhar em empresas offshore aqui, eu fiz entrevista em inglês por telefone, fazendo inglês de escola municipal. Verbo to be na 5ª, 6ª, 7ª série. Estudei como? Duolingo, pô. Isso aí. Duolingo. Comia Duolingo. Cara, Duolingo de dia e de noite. Você sabe que eu fiz uma pesquisa na internet, que esse aqui é o meu mundo, né? Sim. Apresentação, atuar, filme, novela, esse aqui é meu mundo, cada um na sua área. Sim. E aí eu fui pesquisar qual podcast que tem maior audiência no Brasil. Duolingo, você acredita? Eu não acreditei. Eu falei, tem sério? histórias em inglês do Duolingo. Tem, eu não acreditei. Podcasts. O podcast mais assistido no Brasil, Duolingo. Sim. É claro que tem alguns canais que é outros programas, Podpah, os sócios, Sim. mas o Duolingo tá sempre ali na lista do primeiro e segundo. Primeiro, eu me mexeu com a minha cabeça, falei, não entendi, por quê? Aí é a maneira que ele ensina a falar inglês. Sim. É muito fácil. E eu eu melhorei o meu inglês. Claro que eu tinha minha professora também, que eu fazia aula particular com ela. Eu pagava as aulas particulares, Sim. ela ia em casa me ensinar. Uhum. Ali me ajudou muito. Mas depois que eu fui morar fora, eu entendi que eu precisava ter uma segunda língua fluentemente. Uhum. Eu comecei a estudar inglês na pandemia, cara. Eu colocava um podcast chamado Inglês do Zero e eu começava a ouvir aquilo no início da viagem e ficava... Você pode dirigir 9 horas, né? Uhum. Durante o dia. Sim. Eu ficava às 9 horas escutando. Pô, bacana. E não te enche o saco, não é aquela parada sacal, assim. O professor é muito didático. Ele é muito bom. Então ele ia falando, dando as aulas, eu repetia a mesma aula. Tô com dúvida aqui? Voltava a mesma aula. Tô ali, tô trabalhando. Eu Sim. colocava o play e escutando. escutando. Cara, o meu inglês, ele deu um salto assim que eu falei, cara, Nossa, não que acredito, bacana. cara. Não acredito. Que você começa a ouvir e você começa a Sim, entender. ele falou, ó, essa aula aqui vai ser um texto todo em inglês até o final e no próximo áudio vai ser a correção. Ótimo. Eu escutava aquilo ali e entendia tudo. Eu falei, meu Deus. Que bom. Aí ajuda, tô entendendo inglês. Que aí cara. você já na Europa ali já consegue se comunicar com E uma a minha outra. mulher, minha esposa, ela é fluente em inglês. Ah, E ela via. Que bom. E ela via a minha melhora. Que bom. E eu conversando com o pessoal, às vezes a gente foi pra França, a gente foi pra Paris de férias uma vez. Sim, sim. E ela me viu conversando com o taxista, ela falou, nossa, seu inglês melhorou tanto. Puxa, que bom. Que bom. E uma parada também, o que me incentivou a aprender a falar inglês foi ver que a minha esposa é uma mulher que tá aqui, É. eu tava aqui. Exato. Então eu estudei para poder me equilibrar, Claro. chegar na equivalência Claro. onde ela tava, entendeu? Claro, foi Porque eu não sou aquele marido que tento puxar ela para baixo, não, eu tento subir junto com ela para Esse é o pensamento. Minha esposa é inteligente, é formada, e, porra, eu vou ficar para baixo? Não, eu vou correr atrás, para ficar Bacana. no mesmo nível que ela, pô. Cara, parabéns que pensa assim. Tem muitos homens que não pensam assim, Não, não. tá louco. Né? É machismo, né? bobeira, Lamentável. Vamos lá?